Boa tarde, eu sou a professora Ana Beatriz Demarque Barel, sou professora adjunta na Universidade Estadual de Goiás, onde eu sou responsável pelos cursos de Literaturas de Língua Portuguesa e Teoria Literária. Durante esses anos em que eu venho trabalhando com alunos de ensino superior, do curso de Letras e de Pedagogia, e em algumas disciplinas também mistas, né? Turmas mistas, de História, Pedagogia e de Letras, eu percebi que existe uma certa dificuldade para o estudante universitário de selecionar, né, escolher, saber onde encontrar bons textos literários, textos de qualidade estética, não é? De boa qualidade estética, e que sejam obras relevantes, quer seja de um ponto de vista, quer seja de outro, tanto para a formação como profissional, né, o especialista de letras, de literatura, como também de cultura geral, né? Sobretudo porque a gente percebe que na globalização os alunos estão expostos a situações em que eles ficam perdidos, não é? Sobretudo quando eles começam a fazer os trabalhos universitários e os trabalhos de pesquisa, eles ficam muito perdidos, muito desorientados, porque a internet ela é um território, né, a ser desbravado. Inclusive eu sempre digo que o aluno, para o aluno iniciante, né, dos primeiros anos sobretudo, e também para o jovem pesquisador, é muito difícil se localizar, saber se orientar para onde ele deve ir em busca de boas fontes de trabalho, né? Então a gente faz todo um trabalho de orientação, de formação na universidade, indicando para os nossos alunos quais são os sites fiáveis, né? Quais são os sites de boa qualidade de informação e onde eles podem encontrar também acervos que estejam digitalizados, né? Porque na época em que nós nos formamos, isso não era uma realidade. Nós nos formamos na época em que os computadores estavam começando a aparecer, né? A gente diz isso para os alunos, eles riem, porque eles nos consideram assim um dinossauro, né? Mas na verdade é que dos anos 80 para frente, a gente percebe que o mundo da tecnologia evoluiu muito rápido, sobretudo dos anos 90 para cá, né? Com o surgimento e a divulgação, né? A popularização do uso do celular. Então, no nosso tempo a gente ia, na nossa época a gente ia fazer uma pesquisa, a gente ia à biblioteca presencialmente, né? E quando a gente fala no nosso tempo parece que isso está muito distante, mas na verdade isso tem 30 anos, né? O que para o curso da história é um tempo relativamente curto. Bom, então a gente percebe que os alunos eles ficam muito perdidos diante de uma massa de informação, não é? Enorme, né? Que não é nem digerível, digamos assim, pelo ser humano, não é? Então uma exposição excessiva a uma quantidade enorme de informação, de material, e ele não sabe direito para onde ir, o que é bom, o que é ruim, o que é fiável, o que não é. Então, diante disso, a gente vê em sala de aula, cada vez mais, até mesmo na universidade, alunos que têm uma qualidade de leitura muito baixa e, no máximo, mediana. Eles estão acostumados a ler, obviamente, e, sobretudo, né, essa geração dos 90 para diante, que está muito, nasceu dentro do celular, né? Tudo eles fazem pelo celular, obviamente eles leem bastante, mas para o professor de literatura, para o crítico literário, para pessoas que formam esses alunos, para o linguista, enfim, para um público especializado, né? A gente percebe que o que falta não é leitura, né? Mas o que falta é uma boa escolha, condições para escolher bons textos literários. Então, falando da minha área, que é especificamente literatura, a gente percebe que eles têm uma quantidade boa de leitura, mas não de qualidade. Então, diante desse conjunto
de elementos, né, que caracterizam o jovem leitor atualmente, eu decidi expô-los mais a textos que eu considero que são textos de qualidade. Então, para isso, eu organizei na Universidade Estadual de Goiás, a UEG, que fica no centro-oeste do Brasil. Nós temos várias unidades espalhadas pelo estado de Goiás, que é um dos estados aqui da região centro-oeste. E eu decidi então propor um projeto de extensão para a nossa pró-reitoria de extensão, que consiste num clube de leitura, não é? Para esse próximo semestre, que iniciou agora para nós aqui no mês de agosto. Então, de agosto a dezembro, eu selecionei textos que eu considero que são de boa qualidade estética e também que não sejam apenas de autores nacionais, né? Então nós vamos ter um texto que é de um autor estrangeiro e que nós vamos trabalhar nesse clube de leitura. E por que eu resolvi fazer um clube de leitura e não um curso, né? Eu poderia ter pedido, sugerido uma disciplina que fosse optativa ou um projeto de ensino, porque o clube de leitura ele tem uma natureza que faz com que o aluno se sinta mais à vontade do que num curso, né? Por quê? Porque no curso ele está ali ocupando a posição de estudante. Obviamente, no clube de leitura, quando ele participa do clube de leitura, ele está também numa posição de estudante.